Já tentou fazer alguma coisa e depois de muito se esforçar, viu que você não tinha aptidão para fazer aquilo? Talvez até mesmo mentalmente raciocinando, deixa pra lá, eu não nasci para fazer isso. Por exemplo, tem muita gente que estuda inglês durante anos, tenta vários cursos, vários treinamentos e nada de falar o tal do inglês. Eu mesmo já tive esse problema lá no passado. Eu comecei a estudar inglês por volta dos meus 10, 11 anos, foi na cultura inglesa, lá na cidade do Rio de Janeiro. E olha, depois da cultura, eu tentei o Brasas, eu fiz vários cursos para poder falar o inglês. Nada resolveu. Isso lá atrás. Até que alguma coisa aconteceu lá há muitos anos atrás e mudou completamente essa minha história com o idioma da língua inglesa. Eu vou te contar o que aconteceu comigo e que pode fazer toda a diferença para você. O resumo desse vídeo é justamente sobre esse assunto. Timothy Gallwey é o autor do livro O Jogo Interior de Tênis. Eu gosto de utilizar a expressão jogo interno em vez de jogo interior. Mas o que tem a ver esse jogo interno de tênis com falar idiomas, por exemplo? Tudo, tem tudo a ver. Para começar, o que é esse jogo interno? O que é isso? O autor, Tim, ele define o jogo interno como aquilo que se passa aqui, dentro da sua mente. E esse jogo interno, ele é tão importante porque ele afeta o que se passa fora da mente, na vida real, que é o que ele chama de o jogo externo. O autor, então, que lá no passado era professor de tênis, ele percebeu que quando ele estava dando aula, instruções para os alunos, ele percebia que os seus alunos dentro de quadra travavam um diálogo interno. É como se ele ficasse como que discutindo com ele mesmo. Nesse jogo interno, ele então começou a entender, conversando com seus alunos, que muitas das vezes, por exemplo, quando o aluno ia fazer um saque, a sua mente começava a fazer julgamentos, começava a fazer críticas. Olha, você não está segurando a raquete direito. Olha, esse teu saque foi ruim. Então a mente começava a sabotar aquilo que o jogador estava fazendo ou estava por fazer. Foi aí que ele começou a descobrir o tal do jogo interno. E é justamente nesse jogo interno que ele descobriu dois elementos, que ele vem a chamar de o Self 1 e o Self 2. O que é isso, Marcelo? O que é o Self 1? O que é o Self 2? O Self 1 é aquela vozinha dentro do jogo interno, dentro da sua mente, que te critica, que começa a jogar uma série de instruções, que tenta te sabotar. Então essa vozinha indesejável, ela joga contra você. Por outro lado, tem o Self 2, que é a voz suave, tranquila, que te leva ao resultado desejado. Então é justamente o diálogo entre essas duas vozes, o Self 1 e o Self 2, que compõem o seu jogo interno. Qual é então o segredo para se ter sucesso no jogo interno e consequentemente na vida, no jogo externo, na vida real? É o foco. O autor, o Tim, ele diz que o foco ele é fundamental para a gente acalmar a mente. E para conseguir esse foco, ele menciona uma fórmula. Desempenho é igual a potenciais menos interferências. Olha que interessante essa fórmula. Desempenho é igual a potenciais menos interferências. E esse desempenho é em qualquer esfera da vida, seja no âmbito particular, seja no âmbito profissional, seja em qualquer tarefa que você esteja fazendo. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá gostando desse conteúdo? Dá um like aqui no vídeo para eu saber que você tá gostando e para que eu possa produzir mais conteúdos como esse aqui. Geralmente, a nossa tendência é em desenvolver mais potenciais. Por exemplo, comprar ou fazer mais cursos, fazer mais treinamentos, adquirir uma nova metodologia. Então, geralmente, o nosso esforço é sempre em desenvolver potenciais. E a gente nunca
ou quase nunca trabalha o elemento interferências. É tudo aquilo que atrapalha o nosso desempenho. E uma das fontes de interferências é justamente o Self 1, que está aqui com as suas críticas, com o medo, com a sabotagem. É por isso que nós, em vez de só focarmos em desenvolver potenciais, nós precisamos trabalhar em reduzir ou silenciar as interferências. Até porque, na maior parte dos casos, é muito mais barato silenciar ou reduzir as interferências do que investir em potenciais, comprar mais curso, comprar mais treinamento. E foi justamente o que eu fiz lá no passado. Durante muito tempo, eu fiz vários cursos, vários treinamentos de inglês, nada resolvia. Até que eu comecei a trabalhar essa vozinha aqui, o meu Self 1. E sempre que eu tentava falar inglês, esse Self 1 aqui, no meu jogo interno, ele falava mais ou menos assim: "Ih, Marcelo, olha quanta gente que tem aqui. Se você começar a falar inglês, as pessoas vão perceber que você fala mal, ou que você não tem fluência, ou que você vai errar nas palavras." Era o meu Self 1 tentando me sabotar. Mas se eu não começasse a falar de um jeito ou de outro, falando bem ou não falando tão bem, até porque em parte o meu Self 1 tinha a sua razão. Eu não falava tão bem, no início ninguém fala bem, eu não tinha aquela fluência, mas eu precisava começar. E o começar era a atividade ou a ação mais importante naquele momento. Até porque só se ganha uma guerra dentro do campo de batalha. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não dar muita importância para o meu Self 1. Eu comecei a não dar muita importância para as críticas, para aquele medo que estava ali super valorizado. Eu comecei a falar. E eu comecei a não me importar tanto para o que as pessoas iam dizer ou para o que as pessoas talvez pudessem falar. Boa parte desses meus julgamentos, desses meus medos, eram coisa da minha cabeça. Era o meu Self 1. Então eu comecei a falar inglês e a coisa começou a funcionar. Eu vou compartilhar com você 3 estratégias fundamentais para que você possa ter sucesso ao desempenhar seja qual for a tarefa e trabalhar assim o seu jogo interno. A primeira estratégia é deixar fluir. Quando começar essa voz aqui no teu jogo interno dizendo, olha, o que os outros vão dizer, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão falar mal do seu inglês, que era justamente o que eu escutava lá atrás, começa a deixar o jogo fluir, começa a fazer, silencia essa voz, não deixe que ela tome conta de você. A melhor estratégia é não dar tanta importância, é entender que essa vozinha, ela tem como objetivo, não é te ajudar não, é te sabotar. Então, uma vez que você entende que essa voz, Self 1, é uma autossabotagem, você começa a perceber de que ela não necessita de tanta importância assim na sua vida. Segunda estratégia, não existe substituto do aprendizado pela experiência. Olha essas duas palavras, aprendizado e experiência. São duas palavras que estão intimamente relacionadas. Para você aprender, você tem que passar pela experiência, você tem que praticar, você tem que fazer. É muito confortável a gente ficar no campo do planejamento, porque é no campo do planejamento que a gente tem as ideias, que a gente fica sonhando, mas a gente precisa sair da arquibancada e entrar em campo, ou seja, a gente precisa praticar. Foi isso que eu fiz. A partir do momento em que eu comecei a falar o inglês, o idioma, com as pessoas que estavam ali ao meu redor, e quando eu comecei a aproveitar toda e qualquer oportunidade, foi aí que a coisa começou a andar. Terceira e última estratégia, foco. O autor no livro, ele fala muito sobre foco, só que o Tim, ele fala sobre foco de uma maneira um tanto diferente. Ele fala sobre um foco relaxado, um foco natural. Não é aquela coisa que te consome, que você bota excessivo esforço. E um dos elementos que ele fala necessário para você desenvolver esse foco é o que ele chama de variável crítica. O que é isso?
Variável crítica é um elemento que durante o processo, durante a tarefa, durante a atividade que você está tentando fazer, você presta atenção nela. E essa variável crítica, ela tem que ser interessante, ela tem que ser relevante para aquela atividade. Por exemplo, quantas palavras novas do inglês você aprendeu na última semana? Nas últimas 2 semanas? No último mês? Essa é uma variável crítica que pode te ajudar a ver se você está evoluindo ou não. É claro, esse é só um exemplo de uma variável crítica. Você pode utilizar outras variáveis críticas que vão te ajudar a ter foco. Trabalhar o jogo interno é fundamental para o bom desempenho, seja na vida particular, na vida profissional. Bem, esse foi o resumo do livro O Jogo Interior de Tênis, do Timothy Gowell. Espero que você tenha gostado. Para ser avisado sobre os próximos resumos, não deixa de assinar aqui o canal, aqui embaixo, e assim você ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.